2 verdades de João 4 que revelam por que só Jesus pode satisfazer a alma. Antes de abrirmos o Evangelho de João capítulo 4, precisamos começar onde toda verdadeira compreensão do Evangelho deve começar, na santidade de Deus. Deus é santo. Isso significa que Ele é absolutamente puro, justo e perfeito. Não existe pecado nele, não existe corrupção em seu caráter, não existe injustiça em suas decisões. Deus não se adapta ao nosso padrão moral, é o próprio Deus quem estabelece o padrão pelo qual toda criatura será julgada. E quando essa santidade de Deus é colocada diante da nossa vida, percebemos algo que nossa natureza pecaminosa procura esconder: nosso maior problema não é aquilo que acontece ao nosso redor. É aquilo que aconteceu conosco por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus. O pecado corrompeu nossos desejos. O pecado desordenou nossas prioridades. E, por natureza, procuramos satisfação em muitas coisas que jamais poderão satisfazer plenamente a alma. Alguns procuram satisfação no dinheiro. Outros, na família. Outros, no trabalho, no reconhecimento, nos relacionamentos, nos prazeres, na religião ou até mesmo na própria capacidade de controlar a vida. E há pessoas que passam décadas tentando preencher um vazio que não sabem explicar. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante. Conseguiu aquilo que desejava e, depois de algum tempo, percebeu que ainda faltava alguma coisa. Alcançou uma meta e logo apareceu outra. Resolveu um problema e outro surgiu. Conquistou estabilidade, mas não encontrou paz. Talvez tenha descoberto, depois de muitos anos, que algumas das coisas que imaginava que trariam satisfação apenas aumentaram sua sede. É nesse cenário que João capítulo 4 nos apresenta uma das conversas mais profundas de todo o Evangelho. Jesus está viajando da Judéia para a Galiléia e decide passar por Samaria. João registra: era-lhe necessário passar por Samaria. Essa frase parece simples, mas existe muito acontecendo por trás dela. Judeus e samaritanos carregavam uma história marcada por profundas tensões religiosas, culturais e étnicas. Havia hostilidade entre esses povos. Muitos judeus evitavam passar por Samaria e preferiam utilizar outras rotas. Mas Jesus vai para Samaria. E não chega ali por acidente. Ele chega a um poço. E junto daquele poço encontra uma mulher samaritana. João não apresenta essa mulher simplesmente como alguém que estava buscando água. Ela carrega uma história. Ela possui feridas. Ela possui pecados. Ela possui uma vida que Jesus conhece completamente. E Jesus começa uma conversa que ultrapassa a necessidade física daquela mulher e chega à necessidade espiritual de sua alma. Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe dizendo, dê-me um pouco de água, você pediria a ele, e ele lhe daria água viva. Perceba a profundidade dessa declaração. Jesus começa falando de água. Mas está conduzindo aquela mulher para uma realidade espiritual. Ela veio buscar água para matar uma sede física. Jesus está falando de uma água que pode satisfazer uma sede muito mais profunda. E aqui encontramos uma das grandes questões de João capítulo 4. O que você tem usado para tentar satisfazer a sede da sua alma? Porque todos nós temos sede. A questão não é se temos sede. A questão é onde estamos tentando saciá-la. Talvez este seja um dos motivos pelos quais essa passagem continua tão atual. A mulher samaritana não é apenas uma personagem distante de uma história bíblica. Ela representa o ser humano pecador tentando encontrar satisfação em lugares que não podem oferecer aquilo que somente Deus pode dar. E Jesus vai ainda mais fundo. Ele não oferece simplesmente uma experiência emocional. Ele não diz àquela mulher que ela precisa pensar positivamente. Ele não mascara seu passado. Ele não evita o assunto do pecado para não constrangê-la. Quando a conversa avança, Jesus revela que conhece sua vida. Ela teve 5 maridos. E aquele com quem vivia naquele momento não era seu marido. Jesus conhece tudo isso. E ainda assim fala com ela. Isso é graça. Mas precisamos entender corretamente o que graça significa.
Graça não significa que Deus simplesmente ignora o pecado. Graça significa que Deus age em favor de pecadores que não merecem seu favor. Jesus não trata o pecado daquela mulher como algo irrelevante. Ele o expõe. Mas também não a abandona em sua culpa. Ele a confronta para conduzi-la à verdade. Esse é o padrão do verdadeiro evangelismo bíblico. Não manipular emoções. Não produzir culpa artificial. Não oferecer promessas fáceis. Mas proclamar a verdade sobre Deus, sobre o pecado e sobre Cristo. João capítulo 4 nos levará, portanto, por uma jornada profundamente pessoal. Vamos descobrir que Jesus conhece perfeitamente a nossa sede. Jesus conhece perfeitamente o nosso pecado. E Jesus é perfeitamente suficiente para nos reconciliar com Deus. Mas existe ainda uma questão fundamental. Aquela mulher precisava compreender que o problema dela não era apenas onde adorar. Ela precisava descobrir quem estava diante dela. Jesus não era apenas um judeu cansado junto a um poço. Ele era o Messias. Ele era o Salvador. Ele era aquele que oferece a verdadeira água viva. E isso muda tudo. Este é o 5º episódio da nossa jornada pelo Evangelho de João. Se você está acompanhando desde o início, escreva nos comentários. Estou na jornada de João. Os episódios anteriores nos ajudaram a compreender progressivamente quem Jesus é. Vimos sua glória, seu poder, seu confronto com uma religião vazia e sua autoridade como o verdadeiro templo. Agora João nos conduz a um encontro pessoal entre Jesus e uma mulher que precisava descobrir que nenhuma fonte deste mundo poderia satisfazer sua alma. Neste capítulo, vamos observar especialmente 2 verdades. Primeiro, Jesus conhece nossa sede e confronta nosso pecado. Segundo, Jesus oferece a água viva que somente Ele pode dar. E perceba a ordem. Jesus não começa dizendo: você precisa mudar sua vida. Ele começa revelando quem Ele é. Porque a verdadeira transformação não nasce simplesmente da força de vontade. Ela começa quando o pecador encontra o Salvador. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem depois de muitos anos de igreja. Talvez conheça a Bíblia. Talvez já tenha feito muitas orações. Talvez tenha participado de muitos cultos. Mas você já parou para perguntar: minha alma realmente encontrou em Cristo aquilo que passou tantos anos procurando em outras coisas? Você pode ter religião e continuar sedento. Pode ter conhecimento bíblico e continuar sedento. Pode ter dinheiro e continuar sedento. Pode ter uma família e continuar sedento. Pode ter sucesso e continuar sedento. Porque existe uma sede que nenhuma dessas coisas consegue satisfazer. E existe uma fonte que nenhuma outra pode substituir: Jesus Cristo. Se esta mensagem já está falando com você, antes de continuarmos, pense sinceramente. Onde tenho procurado aquilo que somente Cristo pode me dar? Não responda rapidamente. Pense. Talvez a resposta revele muito sobre sua própria caminhada com Deus. E talvez seja justamente por isso que você está aqui hoje. Não para simplesmente aprender mais um capítulo da Bíblia, mas para ouvir novamente o chamado daquele que conhece completamente sua história e, mesmo assim, continua dizendo: venha a mim. João capítulo 4 nos coloca diante de uma mulher sedenta. Mas, no fundo, coloca cada um de nós diante da mesma pergunta: você continuará tentando matar sua sede nas fontes deste mundo ou finalmente beberá da água viva que somente Cristo pode oferecer? Vamos entrar nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana e descobrir por que aquele encontro, aparentemente casual junto a um poço, era muito mais do que uma conversa sobre água. Era um encontro entre um Salvador soberano e uma pecadora necessitada de graça. E talvez, ao final deste estudo, você perceba que essa história não é apenas sobre aquela mulher. É sobre você. Jesus conhece a nossa sede e confronta o nosso pecado.
João capítulo 4 verso 7 nos coloca diante de uma cena aparentemente simples. Uma mulher samaritana chega ao poço para buscar água, e Jesus lhe diz: "Dê-me um pouco de água." Mas essa conversa está carregada de significado. João faz questão de registrar que havia uma barreira entre aquele homem judeu e aquela mulher samaritana. Judeus e samaritanos possuíam uma história marcada por conflitos religiosos, culturais e sociais. Portanto, quando Jesus inicia aquela conversa, ele atravessa uma barreira que muitos de sua época prefeririam manter. E aqui já encontramos uma manifestação extraordinária da graça. Jesus não está diante de uma pessoa que procurou primeiro por ele. É Jesus quem toma a iniciativa. Isso é profundamente coerente com a teologia da graça soberana. O pecador, em sua condição natural, não procura espontaneamente a Deus como deveria. A iniciativa da salvação pertence a Deus. João capítulo 4 verso 10 contém uma expressão fundamental: água viva. No grego, a expressão HYDRZN significa literalmente a água viva, isto é, água corrente, em contraste com água parada. Mas Jesus usa essa imagem física para revelar uma realidade espiritual muito maior. Ele está dizendo, em essência, você veio buscar água para satisfazer uma necessidade temporária, mas existe uma necessidade muito mais profunda dentro de você. E aqui precisamos parar. Porque todos nós temos nossos poços. Algumas pessoas tentam satisfazer a alma com dinheiro. Outras com relacionamentos. Outras com reconhecimento. Outras com prazer. Outras até com religião. O problema é que nenhuma dessas coisas consegue resolver nossa culpa diante do Deus Santo. Jesus não suaviza a situação daquela mulher. Quando ela demonstra interesse pela água que lhe oferece, Jesus toca exatamente no ponto que ela talvez preferisse evitar: sua vida moral e seus relacionamentos. Ele conhece sua história. Conhece seus 5 maridos. Conhece sua situação atual. Jesus não expõe seu pecado para humilhá-la. Ele expõe seu pecado para conduzi-la à verdade. Essa é uma diferença fundamental entre o verdadeiro evangelho e a manipulação emocional. O evangelho não diz ao pecador: você não tem problema algum. Também não diz: você é tão ruim que não existe esperança. O evangelho diz: você é pecador. Deus é santo. Você não consegue salvar a si mesmo. Mas existe um Salvador. Talvez você tenha passado anos tentando esconder determinadas áreas da sua vida. Talvez ninguém saiba de algumas coisas que você carrega. Talvez você tenha aprendido a parecer bem diante das pessoas enquanto luta secretamente com culpa, vícios, desejos, ressentimentos ou pecados antigos. Mas Jesus conhece. E isso deveria nos assustar e nos consolar ao mesmo tempo. Assustar, porque não conseguimos esconder nada dele. Consolar, porque aquele que conhece completamente nossa miséria é justamente aquele que veio salvar pecadores. A mulher precisava perceber que sua maior necessidade não era simplesmente água. Ela precisava de Cristo. E você? O que este texto revela sobre aquilo que você tem usado para tentar satisfazer sua alma? Existe alguma área da sua vida que você tenta esconder das pessoas, mas sabe que está completamente exposta diante de Cristo? Você já percebeu que algumas coisas que prometiam satisfação continuam deixando você com sede? Se esta verdade está falando ao seu coração, escreva nos comentários uma palavra que resuma o que você está percebendo hoje: Cristo, sede, graça ou arrependimento. 2. Jesus oferece a água viva que somente Ele pode dar. Depois de revelar a sede daquela mulher e confrontar sua história, Jesus conduz a conversa para o coração da questão. Ele não está interessado apenas em corrigir o comportamento dela, está revelando quem Ele é e aquilo que somente Ele pode oferecer. Jesus diz, em João capítulo 4 verso 13: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Observe a força das palavras de Jesus: a água que eu lhe der. A salvação não nasce da capacidade humana de encontrar Deus. É Cristo quem dá a água viva. O verbo utilizado por João aponta para uma dádiva concedida por Jesus. Aqui encontramos uma verdade profundamente coerente com a soberania da graça: a vida eterna é dom de Deus, não conquista humana. A mulher ainda pensa em termos físicos. Jesus está falando de uma realidade espiritual. Ela quer não precisar mais voltar ao poço. Jesus quer mostrar que existe uma sede que nenhum poço deste mundo consegue resolver. E essa verdade continua extremamente atual. Há pessoas que passam a vida inteira indo de poço em poço. Quando eu conseguir aquele emprego, estarei satisfeito. Quando tiver aquela quantidade de dinheiro, estarei tranquilo. Quando encontrar a pessoa certa, minha vida estará completa. Quando meus filhos estiverem bem, finalmente terei paz. Quando conseguir reconhecimento, vou me sentir realizado. Mas, quando chegam lá, descobrem que a sede continua. Isso acontece porque fomos criados para Deus. Agostinho expressou essa realidade de maneira memorável ao falar do coração humano inquieto até encontrar descanso em Deus. A ideia está profundamente alinhada com o testemunho das Escrituras: fomos feitos para viver em comunhão com nosso Criador, e nenhuma criatura pode ocupar definitivamente o lugar do próprio Deus. Jesus não oferece apenas uma melhora temporária. Ele oferece vida eterna. E aqui precisamos fazer uma distinção importante. Cristo não está prometendo uma vida sem problemas. Ele não está dizendo que quem beber da água viva nunca mais terá sofrimento, enfermidade, luto, perdas ou dificuldades. A promessa é muito maior. Mesmo atravessando o sofrimento, aquele que pertence a Cristo não está mais separado de Deus. Sua culpa foi tratada. Sua condenação foi removida. Sua esperança está estabelecida. Sua vida está escondida em Cristo. E isso nos leva diretamente à cruz. Jesus pode oferecer água viva porque Ele mesmo veio pagar o preço da nossa redenção. Ele não é simplesmente o mestre que ensina onde encontrar satisfação. Ele é o Salvador que entrega a própria vida para salvar pecadores. O Evangelho de João deixará isso cada vez mais claro. Em João capítulo 10, verso 11, Jesus declara: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a diferença entre Cristo e todos os outros poços aos quais corremos. Dinheiro não morreu por nós. Relacionamentos não morreram por nós. Nossa religião não morreu por nós. Nossas boas obras não morreram por nós. Cristo morreu por nós. Ele é nosso substituto. Na cruz, Jesus tomou sobre si a condenação que pecadores mereciam. Ele satisfez a justiça de Deus e abriu o caminho para a reconciliação. Por isso, quando Jesus diz que dará água viva, não estamos diante de uma técnica de espiritualidade. Estamos diante da promessa do próprio Salvador. E isso exige uma resposta. Não basta admirar Jesus. Não basta estudar Jesus. Não basta conhecer histórias sobre Jesus. É necessário arrepender-se e crer. Talvez você tenha frequentado uma igreja durante muitos anos, mas ainda esteja tentando satisfazer sua alma com coisas que não podem salvá-lo. Talvez tenha conhecimento bíblico, mas nunca tenha realmente descansado em Cristo. Talvez esteja cansado de procurar satisfação em lugares que sempre deixam você com sede. Então a pergunta de João capítulo 4 chega até você. Você quer apenas aquilo que Jesus pode fazer ou quer o próprio Jesus? Porque existe uma diferença enorme. Você pode querer que Jesus resolva sua família, sua saúde, suas finanças ou seus problemas e ainda não desejar Cristo acima de todas essas coisas. A verdadeira fé olha para Cristo e diz: Eu preciso de ti. Não apenas das tuas bênçãos. Não apenas das tuas respostas. Não apenas dos teus milagres. De ti. Talvez esta seja a maior luta de muitos cristãos, aprender a desejar o doador mais do que as dádivas. E talvez essa seja também a pergunta que precisamos levar para casa hoje. Se esta mensagem está edificando sua vida, escreva nos comentários.
Cristo é suficiente. Não como uma frase bonita, mas como uma confissão que você deseja viver. Você está procurando satisfação em Cristo ou continua tentando encontrar descanso nos apostos deste mundo? Quando aquilo que você possui desaparecer, sua esperança continuará de pé porque está firmada em Cristo. Você realmente deseja Jesus ou apenas aquilo que espera receber dele? Talvez hoje Deus esteja mostrando que alguns poços precisam ser abandonados. Não porque tudo aquilo que existe no mundo seja necessariamente mal, mas porque nenhuma coisa criada pode ocupar o lugar que pertence somente ao Criador. A mulher samaritana chegou ao poço procurando água. Mas encontrou muito mais do que água. Encontrou aquele que conhecia sua história, conhecia seu pecado e, pela graça, estava oferecendo aquilo que ela jamais poderia produzir sozinha. E é aqui que está o consolo para nós. Jesus conhece tudo a seu respeito. Conhece suas quedas. Conhece seus pecados. Conhece suas tentativas frustradas de encontrar satisfação. Conhece as áreas que você esconde dos outros. E, mesmo conhecendo tudo isso, ele continua sendo apresentado no Evangelho como Salvador. Não porque você seja digno, mas porque ele é gracioso. Não porque você possa pagar, mas porque ele pagou. Não porque você consiga chegar até Deus sozinho, mas porque Cristo veio ao encontro de pecadores. Portanto, não continue bebendo de fontes que sempre deixam você com sede. Venha a Cristo. Arrependa-se. Creia. Descanse nele. Porque somente Jesus pode dar a água viva que conduz à vida eterna. A fonte que pode satisfazer a sua alma. João capítulo 4 nos colocou diante de uma verdade que não podemos ignorar. Todo ser humano tem sede, mas nem toda fonte pode satisfazer essa sede. A mulher samaritana foi ao poço procurando água. Mas Jesus mostrou que havia uma sede muito mais profunda em sua vida. Ela precisava confrontar seu pecado. Precisava compreender quem estava diante dela. E precisava descobrir que aquilo que sua alma realmente necessitava não poderia ser encontrado em um relacionamento, em uma mudança de circunstâncias ou em qualquer outra fonte deste mundo. Ela precisava de Cristo. E nós também. Ao longo deste estudo, vimos duas verdades fundamentais. Primeiro, Jesus conhece a nossa sede e confronta o nosso pecado. Ele conhece aquilo que mostramos aos outros e aquilo que escondemos. Conhece nossa história. Conhece nossas quedas. Conhece nossas motivações. Conhece os lugares onde procuramos satisfação. Nada está escondido diante dele. E isso significa que não precisamos fingir diante de Cristo. Podemos abandonar as máscaras. Podemos confessar nossa culpa. Podemos reconhecer nossa incapacidade. Porque o mesmo Cristo que conhece perfeitamente o pecado é aquele que veio salvar pecadores. Segundo, Jesus oferece a água viva que somente Ele pode dar. As fontes deste mundo sempre voltam a nos deixar com sede. Dinheiro pode trazer conforto, mas não pode perdoar pecados. Relacionamentos podem trazer alegria, mas não podem reconciliar o pecador com Deus. Sucesso pode trazer reconhecimento, mas não pode remover a culpa. Religião pode oferecer atividades, mas não pode produzir vida espiritual. Boas obras podem beneficiar outras pessoas, mas não podem comprar nossa justificação diante de Deus. Somente Cristo salva. E aqui precisamos voltar ao fundamento de tudo. Deus é santo. Nós somos pecadores. Não conseguimos produzir a justiça que Deus exige. Não conseguimos apagar nossa culpa. Não conseguimos transformar nossa natureza por nossas próprias forças. Precisamos de um Salvador. E esse Salvador não veio apenas para nos ensinar uma maneira melhor de viver. Ele veio para fazer por nós aquilo que jamais poderíamos fazer. Cristo viveu a justiça perfeita. Cristo morreu no lugar de pecadores. Cristo levou sobre si a condenação. Cristo ressuscitou. E agora o Evangelho chama pecadores ao arrependimento e à fé. Por isso,
talvez a pergunta mais importante desta mensagem seja: em qual fonte você está tentando encontrar aquilo que somente Cristo pode dar? Talvez você tenha passado anos buscando satisfação em coisas que nunca conseguiram preencher seu coração. Talvez você tenha pensado: quando eu conseguir isso, finalmente estarei feliz. E conseguiu. Mas a sede voltou. Talvez tenha pensado: quando essa situação mudar, finalmente terei paz. A situação mudou. Mas a inquietação permaneceu. Talvez tenha procurado satisfação na própria religião. Mas ainda existe culpa. Se isso descreve você, não é motivo para desesperança. É um convite para olhar para Cristo. Porque o Evangelho não diz: tente novamente. O Evangelho diz: venha a Cristo. Não confie em você mesmo. Confie nele. Não confie em suas obras. Confie na obra de Cristo. Não confie em sua religiosidade. Confie na graça. Não tente primeiro tornar-se digno para depois procurar Jesus. Procure Jesus porque você não é digno e precisa de um Salvador. E talvez você esteja pensando: mas como posso responder a isso? Arrependendo-se do pecado. Crendo em Jesus Cristo. Abandonando a confiança em si mesmo. Descansando na obra que Cristo realizou. E aqui precisamos esclarecer algo muito importante. Se, ao ouvir esta mensagem, você sentir o desejo de se entregar a Cristo e fizer uma oração, entenda: a oração não salva. Não existe uma fórmula de palavras capaz de produzir a salvação. Você não será salvo porque repetiu uma oração. Não será salvo porque chorou. Não será salvo porque sentiu uma emoção intensa. Não será salvo porque pronunciou determinadas palavras. Quem salva é Cristo. A oração é uma expressão de arrependimento e fé. É a resposta de um coração que reconhece sua necessidade de Deus e se volta para Cristo. Portanto, se você orar agora, não coloque sua confiança na oração. Coloque sua confiança em Jesus. Não diga: eu fui salvo porque fiz uma oração. Diga: minha esperança está em Cristo, e pela graça de Deus eu me arrependo dos meus pecados e confio nele. Essa diferença é fundamental. Porque até mesmo a nossa fé não é motivo para orgulho. A salvação pertence ao Senhor. A graça é soberana. Deus é quem abre os olhos. Deus é quem chama. Deus é quem vivifica. Deus é quem conduz o pecador a Cristo. E aquele que vem a Cristo encontra nele a verdadeira fonte de vida. Se você percebe hoje que está sedento, não ignore essa percepção. Se Deus está mostrando seu pecado, não endureça o coração. Se Deus está mostrando sua incapacidade, não volte para a autoconfiança. Olhe para Cristo. Aquele que conhecia perfeitamente a mulher samaritana conhece perfeitamente você. E aquele que ofereceu água viva a uma pecadora continua sendo apresentado no Evangelho como o Salvador de pecadores. Então, antes de encerrarmos, quero fazer algumas perguntas para você levar consigo. O que você tem usado para tentar satisfazer a sede da sua alma? Se todas essas coisas fossem retiradas hoje, Cristo ainda seria suficiente para você? Você está confiando em Jesus ou está confiando em alguma coisa que você mesmo pode apresentar diante de Deus? Você realmente se arrependeu do pecado ou apenas deseja que Deus melhore as circunstâncias da sua vida? Você deseja os benefícios de Cristo ou deseja o próprio Cristo? Pense nessas perguntas com sinceridade. Não responda para mim. Responda diante de Deus. E se este estudo falou ao seu coração, escreva nos comentários uma palavra que resuma o que Deus está mostrando a você. Cristo, arrependimento, graça, sede ou fé. E, se você está acompanhando toda a nossa jornada, escreva: estou na jornada de João. Se esta mensagem edificou sua vida, deixe sua curtida. Compartilhe este estudo com alguém que talvez esteja procurando satisfação nas fontes erradas. E inscreva-se no canal para continuar conosco nos próximos episódios desta jornada pelo Evangelho de João.
Seu comentário, sua curtida e seu compartilhamento podem ajudar esta mensagem a alcançar pessoas que ainda não compreenderam que existe uma fonte que realmente pode satisfazer a alma. Essa fonte é Cristo. Repita a oração comigo. Senhor meu Deus, eu me aproximo de Ti reconhecendo a Tua santidade e reconhecendo também a minha condição diante de Ti. Eu reconheço que sou pecador. Reconheço que muitas vezes procurei satisfação em coisas que não podem satisfazer a minha alma. Procurei segurança em pessoas. Procurei segurança em coisas materiais. Procurei reconhecimento. Procurei controle. Procurei respostas. E muitas vezes procurei em tantas coisas aquilo que somente Tu podes me dar. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha autossuficiência. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha tentativa de encontrar satisfação longe de Ti. Eu confesso que não consigo salvar a mim mesmo. Não consigo apagar minha culpa. Não consigo produzir a justiça que Tu exige. Não consigo transformar meu próprio coração pelas minhas forças. Eu preciso de Cristo. Por isso, Senhor, leva-me a olhar para Jesus. Que eu reconheça que Ele é o único Salvador. Que eu abandone toda confiança em minhas próprias obras. Que eu abandone toda confiança na minha religiosidade. Que eu abandone toda confiança em meus próprios méritos. E que eu coloque minha esperança somente em Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço minha necessidade de Ti. Concede-me uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Que eu não queira apenas aquilo que Cristo pode fazer por mim. Que eu deseje o próprio Cristo. Que Ele seja a minha esperança. Que Ele seja a minha justiça. Que Ele seja a minha paz. Que Ele seja a minha satisfação. Quando eu estiver procurando outras fontes para preencher minha alma, lembra-me de Cristo. Quando eu estiver tentando controlar aquilo que não posso controlar, lembra-me da Tua soberania. Quando eu estiver confiando em minhas obras, leva-me novamente à cruz. Quando eu estiver desanimado por causa dos meus pecados, lembra-me da suficiência do Salvador. Eu não confio em uma oração para ser salvo. Eu não confio nos meus sentimentos. Eu não confio nos meus méritos. Eu não confio na minha religiosidade. Eu confio em Cristo. Minha salvação está em Cristo. Meu perdão está em Cristo. Minha justiça está em Cristo. Minha esperança está em Cristo. Minha vida eterna está em Cristo. E somente em Cristo. Senhor, faze-me descansar na Tua graça. Ensina-me a beber continuamente da fonte que é Cristo. E que minha vida seja marcada não pela confiança em mim mesmo, mas pela confiança naquele que me amou e entregou a si mesmo por mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E lembre-se: a oração não salva. A oração é uma expressão de arrependimento e fé. Quem salva é Cristo. Ele é a água viva. Ele é o Salvador. Ele é o único caminho para o Pai. E aquele que encontra em Cristo sua verdadeira fonte não precisa mais viver procurando desesperadamente aquilo que somente Deus pode oferecer. Nossa oração é que, ao final desta jornada, você não apenas saiba mais sobre Jesus, mas reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. No próximo episódio, continuaremos nossa caminhada pelo Evangelho de João, episódio 6, João 4, quando Jesus se revela ao pecador a partir de João capítulo 4 verso 27, abrangendo principalmente 1. A mulher abandona o cântaro porque encontrou algo maior que a água. A transformação produz testemunho. Ela vai à cidade e anuncia aquele que conheceu sua vida. 2. Jesus ensina que a verdadeira adoração não depende de um lugar, mas da realidade espiritual. Aqui entra uma das declarações mais importantes do capítulo: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.